Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô para falar aqui com vocês sobre o mês de agosto, estudando sobre a tradição judaica, sobre o povo de Deus, sobre a história do povo de Deus e o que nós podemos aprender. Nesse mês de agosto, eles falam que é o mês Ave. E nós, como cristãos católicos, nós não seguimos nada do calendário judaico, mas estudando e entendendo, é o momento de nós tirarmos como reflexão, né? Através de aprendizados, de ensinamentos, porque afinal Jesus, ele nasceu, viveu, morreu e teve toda a sua história, ressuscitou com o povo judeu. Jesus era judeu, né? A história, estudar isso é importante porque nossa fé nasceu dentro dessa história. Então eu queria falar para vocês sobre os ensinamentos. É um tempo de alinhamento, é um tempo que os judeus olham para esse tempo como um tempo de luto, um tempo de reconhecer quais os arrependimentos que nós temos que ter. Será que nós estamos realmente confiando nas promessas de Deus para a nossa vida? Quantas vezes durante a nossa história nós duvidamos de Deus? E eu queria contar um pouco a origem desse momento, né? Para nós entendermos, precisamos voltar à história de Israel. Depois de libertar o povo da escravidão do Egito, Deus conduziu Israel através de Moisés para a terra prometida, né? E Moisés, antes de entrar em Canaã, nessa terra prometida, Moisés escolheu 12 homens para observar essa terra. Ele era os espias, de conhecer a praia e conhecer aquela região. Depois de uns dias eles retornaram, trouxeram frutos e confirmaram que aquela terra era uma terra abundante, era uma terra boa. Só o que aconteceu? Desses 10 homens, somente 2 voltaram falando bem. 10 voltaram espalhando medo, olhando as dificuldades, falando que era um povo poderoso, que tinha grandes muralhas. E nós podemos observar com isso. Será que nós estamos espalhando medo ou confiança para as pessoas ao nosso redor? A primeira pergunta. Será que nós estamos permitindo que o medo seja maior que a nossa fé? Foram 12 pessoas, né? 10 escolheram não confiar em Deus, olhar para as dificuldades, e 2, que eram Josué e Caleb, resolveram acreditar que Deus era maior. Será que nós fazemos o mesmo na nossa vida? Deus já nos sustentou em todas as situações, já abriu caminhos que pareciam impossíveis, nos deu força em momentos difíceis, mas quando surge um novo desafio, nós esquecemos do que Deus já fez por nós. Então esse povo, eles foram e viram apenas essas dificuldades, esses obstáculos, e os outros 2 voltaram vendo promessa de Deus, vendo que poderiam crescer, que poderiam aprender com aquelas dificuldades. Então, eu queria que você se perguntasse hoje, olhar para a sua história, né? Que essa história do povo de Israel, a gente vê que tem a destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo. O primeiro templo, e teve a destruição do segundo templo. Quanta destruição e luto do templo de Deus, foi destruída a confiança, né? O templo, ele era aquele templo, era como a segurança deles. Foi construído o primeiro templo pelo rei Salomão. Era um lugar de adoração a Deus, né?
Eles foram destruídos, esse templo, e eles se sentiram sozinhos, se sentiram com medo, né, durante aquele tempo de que foi destruído o templo deles, o lugar de adoração ao Senhor. E é um tempo em que eles viveram luto, viveram a dificuldade. E nós hoje, quais são as seguranças que nós tínhamos, que nós não temos? E que será que nós estamos deixando nos vencer também? Então, esses acontecimentos foram dor, perda. Muitas vezes nós podemos estar vivendo esse tempo de não ver as promessas de Deus, tempo de dor. Esses momentos podem ser momentos de aprendizado, né? Na nossa caminhada cristã, nós passamos por esse momento de destruição, momentos que planejamos, que não acontecem. Então, situações que não esperávamos que vai acontecendo, mas eu queria lembrar que Deus, Ele nunca abandona seus filhos. Deus mostra que Ele sempre transforma dor, destruição em recomeço. E em Jesus é a nossa esperança plena. Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Jesus é essa presença, é o próprio Deus que caminha entre nós. Cristo, Ele veio nos restaurar, né? Ele veio nos dar a vida nova. Nós podemos escolher estar com Jesus. Podemos refletir nesse mês, nos aproximarmos mais e perguntar quais áreas do meu coração precisam ser reconstruídas por Deus. Existe alguma mágoa que você precisa entregar? Existe algum pecado que eu preciso abandonar? Existe alguma área que perdi a esperança na minha vida e preciso confiar mais em Deus? Esse mês é um mês de nos recordarmos e olharmos para a história do povo de Deus e ver que Deus nunca abandonou seus filhos. Deus nunca abandona você. Às vezes você olha só para as dificuldades que está vivendo hoje, mas eu queria te convidar a você olhar com gratidão. Olha para trás as dificuldades que você viveu, mas olha e observa também o tempo dessas dificuldades, a mão de Deus lhe sustentando. Que você encontre coragem no tempo presente e olhe para o futuro com esperança, a esperança que é o próprio Cristo. Nós, como os católicos, podemos nos aproximar mais de Deus através da palavra, da Eucaristia, da confissão. Podemos pedir a Deus um coração semelhante ao de Josué e Caleb, que não se deixaram vencer pelo medo, mas pela confiança plena. Deus, Jesus, Ele não nos promete uma vida fácil, Ele não nos promete uma vida, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. E eu queria te convidar hoje que os gigantes podem vir, mas os desafios não são maiores do que a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida. Que esse mês possa te fazer voltar, olhar menos para as dificuldades e olhar mais para as promessas de Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais alguém. Cultive a confiança, cultive esse tempo, mesmo que seja de dificuldade. Confie nas promessas do Pai para a sua vida. Jesus está com você. Deus abençoe você e sua família e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Até o próximo.